E se nós levamos em consideração o nosso assunto, que é exatamente a EAD como um fator de desenvolvimento institucional, primeira coisa que eu sugeriria, em termos de nós estarmos usando as 3 letras EAD, que você pode pensar como ensino à distância, educação à distância. Vou te dar uma terceira opção, considerada assim bastante atual, contemporânea, próxima, adequada, eficiente, eficaz. É aquela que diz mais. Diríamos, em vez de EAD, educação à distância, podemos tirar o E e vamos deixar aprendizagem à distância. Por que não? Escolha. Isso também vai ser bastante funcional. Ora, uma outra questão também, eu posso conversar com você quando em busca de uma aprendizagem à distância ou de uma EAD, que seja isso tudo que nós acabamos de falar e que seja muito importante, vá funcionar na instituição, tornando-se uma benesse para ela, nós poderíamos considerar como algo que vai não só fazê-la diferente, e você me perguntaria, mas muita gente já não está fazendo isso diferente? Eu diria que não é só o fazer diferente, são as possibilidades que nós temos de também ver esta aprendizagem à distância, ou a EAD, ensino à distância, ou a educação à distância, como educação sem distância. O quê? Se assusta? Não, não assuste. Você pode fazer isso, mas você tem que se cercar de condições. O que nós poderíamos dizer? Você tem os segmentos. Imagino que você seja uma instituição, você pode ser uma instituição de ensino superior, uma IES, você pode talvez ser um colégio, mas vamos pensar assim como um todo, tá? E você se pergunta, o que um professor vai precisar para que nós possamos então ter a educação à distância ou a aprendizagem à distância na nossa sala, na nossa instituição, na nossa casa do saber? Se eu falei aprendizagem à distância, realmente o seu professor terá que ter uma capacitação. Ele talvez já tenha feito um curso de tecnologias educacionais, e num bom curso de tecnologias educacionais, uma dessas possibilidades é que ele teve aula sobre educação à distância. Outra coisa é ele conhecer teorias de aprendizagem, porque nós sabemos que hoje, quando a neurociência nos cerca por todos os lados, ela também está presente nessa possibilidade do trabalho à distância. O outro vai estar do outro lado. Mas você me perguntaria, mas sempre eu vou precisar de máquina, eu vou precisar do PC, eu preciso do ambiente virtual sempre, a todo momento, para que haja uma atividade à distância? Muitas vezes você vai ver que isso até pode estará lá como coadjuvante. Mas, se o professor souber usar tudo que ele tem junto dele, a começar disso aqui, que ainda é
terror para muitos e que nós temos que vê-lo com os melhores olhos. Por quê? Nós sabemos que os smarts, eles, no mínimo, eles vão ter uma calculadora. Então, isso tudo vai fazer com que o seu ambiente da sala de aula, o seu professor que passou por uma capacitação do que é o ensino à distância, do que é eu lançar mão de poder sem estar próximo, o meu aprendente está desenvolvendo alguma coisa, ele provavelmente vai trazer a você que, num desses momentos em que ele se foi a uma capacitação, ele escutou algo que se chamava, o nome é lindo se eu falar em inglês, Flipped Class. Ah, eu ouvi falar sobre a Flipped Class. E ele vai falar para você, isso aí a gente dá o nome de aula invertida. Ora, 2 cidadãos de Harvard, com toda aquela formação maravilhosa, nos anos 94, num estado pobre, como mais pobre, né, como o estado da Geórgia nos Estados Unidos, eles no interior, eles planejaram para o ensino médio de seus alunos que tinham altos e baixos, aqueles maras, como todas as nossas classes, altos, baixos, etc. Eles disseram, não, a gente tem que fazer um upgrade nisso aqui. Eles começaram a planejar material através de CD-ROMs, através de textos que eles mandavam. Os alunos mergulhavam naquilo que todos levavam, claro, todos tinham o mesmo. E o professor, na sala de aula, teria muito mais chance de desenvolver dinâmicas, de desenvolver um Philip 66, de fazer debates, de poder fazer estudos dirigidos, de poder ter aulas dialogadas trazidas pelo aluno e não só ele perdendo muito tempo no blá, 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 passando o seu conteúdo. Vocês, isso aí eu estou dando só assim uma historinha rápida, que vocês vão ficar com vontade de conhecer até mais coisas que vão fazer com que a sua instituição tenha mais desenvolvimento em termos de conhecer o que se pode fazer atualmente. Então, você já sabe que o aluno pode desenvolver o material dele fora. Gente, não tem nada a ver com seminários, etc. Você logo deve ter pensado, fez um seminário, trouxe, fez... Não! Primeiro, você como professor, ou você se é um especialista, um gestor, você aí é um adjunto, não sei exatamente para quê, estou falando para todo mundo. Você vai saber que tem um profissional que sabe o que faz, que conhece muito bem a sua disciplina, o seu módulo, o seu assunto. Então, você está tranquilo quanto a isso, tenho certeza, porque senão sua instituição não vai para frente. Você tem que ter profissionais que realmente conheçam. E você vai saber que, do momento que o professor já direcionou o aluno para que conhecesse, pesquisasse, estudasse, aprofundasse determinada área em casa, quando ele chegar para você, você vai, aí sim, usar esses termos que a gente usa, moderador, facilitador, né, isso tudo. Mas naquela hora você vai escutá-los e eles vão estar trazendo tudo. Você entra como a pessoa que, como professor, você também é um coordenador de grupo, você vai estar coordenando aqueles saberes que chegaram e amarrando aquilo que você queria. De uma maneira muito mais dinâmica, quer dizer, é apenas uma ideia. Mas você não fica só nisso. Você quer realmente que você tenha linguagens dentro de uma possibilidade que não use simplesmente a sala de aula e que você possa usar também o que nós chamamos de a sala de aula que está lá dentro do computador, chama-se plataforma. Eu acho que eu estou falando para gente que conhece tudo, mas
como eu estou numa inserção, estou só lembrando isso a você. Ora, o seu professor, provavelmente, se ele for uma capacitação e você quer investir na sua instituição, ele sabe muito bem, né, que existe um Blackboard, que existe um Moodle, que existe uma web aula, que existe um web ensino. Isto aí só vai fazer com que você tenha meios de que a sua instituição se insira no que há de mais contemporâneo, mais interessante e que chame mais atenção do seu aprendente. Esses aspectos, eles são qualitativos, porque você está transformando a aprendizagem à distância, a educação à distância, realmente em algo de muita qualidade. Repare que nisso aí, você já, o seu padrão, você fez um upgrade tentando trazer com que isso tudo pudesse aparecer. Isso seria sensacional. E se você ainda está no rol daqueles que pensam que a web é algo fora do mundo, gente, a web não é nada do outro mundo, ela é apenas um meio de transmissão. Qual é a coisa mais importante? Vocês me perguntariam, você é o quê? Porque talvez muitos não me conheçam, a maioria, meu nome, aliás, é Mary Sui. E o meu mestrado foi em Tecnologia da Informação e da Comunicação na gestão da educação à distância. Reparem bem, naquele momento eu não estava preocupada com a máquina. Eu estava preocupada, ela tinha que existir para mim. Então, minhas disciplinas foram fazer filme no YouTube, blogs, né? Fazer isso tudo. Se você procurar, péssimos, não procure não, porque meu nome é único, estão lá. Mas eu tive que desenvolver isso. A minha preocupação era assim, fazer com que o padrão de qualidade da minha instituição tivesse esse upgrade que eu estou falando para vocês, que ele realmente se aproveitasse disso para que o seu padrão de qualidade estivesse no envolvimento do outro, para ele não perder, né, o quê? O seu interesse por aquela escola. Porque a gente tem muitos meios, ela não é uma coisa estática. Então, o que vai acontecer é que esses padrões que nós temos para recomendar para você é que são os padrões que levem a um envolvimento do outro, estando aqui ou acolá. Repare que eu não preciso de estar estática. Se eu conheço um pouco de teorias de aprendizagem ou como o outro aprende, e se eu tenho alguma noção do que a neurociência mostra das possibilidades deste monstro que é o meu cérebro, eu estou realmente realizado naquilo que eu quero desenvolver com a minha área de EAD na minha instituição, porque eu quero implantá-la lá. Como você vai fazer, quem que você vai chamar, não sei, mas você tem que envolver os seus professores, eles têm que pensar que é o agora. Você ouve falar em trabalhar através de projetos. Não é de agora, mas veja você trabalhando com projeto, mesmo à distância. É algo que vai te gratificar. E funciona. Mas como? Isso aí você tem que aprofundar mais agora no seu seminário e aí no seu trabalho, né, tão interessante que está sendo desenvolvido hoje, né, no nosso dia 25. Então, isto aí é algo para que a médio prazo você invista, você vai lucrar, você vai ter uma
qualidade maior, as pessoas vão ver o diferencial. Lá não é uma coisa monótona, lá não é eu recebi tudo pronto. Não, que vai haver sempre uma interatividade de uma maneira tal que todos, inclusive, vão querer saber também sobre como é a sua instituição, não só exatamente na modalidade distância. Aliás, hoje a gente nem usa muito mais esse termo modalidade, que tem gente que está me escutando e vai até fazer uma crítica. E uma outra coisa, eu agora em outubro, próximo passado, eu estava no Canadá e nós estávamos num congresso sobre EAD, sobre metodologias ativas, coisa que também não é mais falada fora do Brasil, a expressão. Aqui continuamos, está indo tudo muito bem. Eles partem do princípio que até o ato de aprender é uma metodologia ativa. Se eu aprendo, né, eu tenho algo que me faz com que isso aconteça. Ora, o que vai acontecer se eu tenho realmente vontade de linguagens que me ajudem, né? Eu vou ver que uma imagem vai valer 1000 palavras, eu vou ter um super professor, eu vou ter um professor ator. Esse professor, ele vai desenvolver, às vezes, a sua disciplina, a sua matéria, o seu assunto, de uma maneira tão interessante que quase fica, o envolvimento dele é tanto, que quase fica parecendo uma telenovela educativa. Não estou brincando, isso é sério. Então, o que nós poderíamos pensar? Que se a web, ela é a transmissora, a criatividade vem de onde? Ela vem de fora. Quem é que está do lado de fora? Você, eu, o aprendente e tudo mais. Então, pense que os padrões recomendáveis serão aqueles que você escolher como sendo melhores para a sua instituição, para o seu ambiente. Eu não sei onde é que a sua escola está inserida. Isso tudo você vai ter que levar em consideração, porque você terá, através da EAD, seja você dizendo educação à distância, ou ensino à distância, ou você fazendo a aprendizagem à distância, um enorme sucesso. Sucesso para você.